Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara e o nosso programa Espaço Aberto. O transtorno do espectro autista vem sendo muito mais discutido nos últimos tempos, em parte graças à atuação de grupos que tentam ajudar na inclusão dessas pessoas nos mais diversos âmbitos da vida em sociedade. Hoje a gente vai conhecer um desses grupos e por isso a gente conversa com a Aline Costa, que é professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, a USP, e que faz parte do grupo Trabalhadoras e Futuras Trabalhadoras e o Autismo. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Espaço Aberto, professora. Muito obrigada. Agradeço aí o convite, a possibilidade. Sim. E vamos começar entendendo esse trabalho, né? Poderia explicar para a gente o que é esse grupo Trabalhadoras e Futuras Trabalhadoras e o Autismo? Qual é o objetivo? Como que ele atua, principalmente aqui em Bauru? Então, a gente tem hoje aqui na FOB um projeto que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, né, no âmbito de um programa, que é o Programa de Educação pelo Trabalho, que é o PET Saúde. Esse programa ele tem o objetivo de favorecer esse entrosamento da universidade com os serviços de saúde, né, tanto na formação dos futuros trabalhadores da saúde, quanto também levando já para esses espaços de saúde, para o SUS, novas tecnologias, novas é, formas de atuação. Então, esse entrosamento mesmo entre a universidade e os espaços, né, de saúde. E aí, no último edital que teve, esse programa ele vem acontecendo em várias edições. No último edital, que é o PET Equidade, aqui a FOB, em parceria com a FIB e com a Unisagrado, é, enviou, né, um projeto que foi aprovado e nós somos 5 grupos. Esse grupo especificamente, trabalhadoras e futuras trabalhadoras do autismo, é o grupo que eu coordeno, né, juntamente com o professor Camilo Ferrarese, que é lá da FIB, o coordenador do direito, né? Então, ele é o tutor do grupo e eu sou a coordenadora desse grupo. Então, esse grupo é um grupo que tem estudantes de vários cursos, é bem legal, porque a gente pode ter, assim, esse entrosamento, né, de profissionais de diversas áreas aí da saúde, tem alunos da odontologia, da medicina, da enfermagem, da fonoaudiologia e a interface com o curso de Direito lá da FIB. Então, isso, além de ter 3 universidades de Bauru, né, trabalhando juntas, a gente tem vários cursos da saúde e essa interface com o direito que é tão necessário, né, para a gente entender, buscar também novos, entender aqueles que já existem para a gente buscar consolidar. Então, tem sido bastante interessante esse trabalho conjunto, né, juntando toda essa proposta de trabalhar, e aí o nosso especificamente trabalha com o autismo, né, pensando em especial nesse autismo que seria voltado para as trabalhadoras que apresentam autismo, as futuras trabalhadoras que apresentam autismo, né, que já são tão presentes aí no nosso cotidiano, né, já estão existindo, né, e que bom. E tem esses dois olhares, então, tanto para os trabalhadores que estão no espectro do autismo, quanto para as pessoas que são trabalhadores e vão atender esse público também? Exato. Então, o nosso olhar, é até uma das pesquisas que porque a gente está num primeiro momento, a gente vai ter 3 momentos, né? Então, esse primeiro momento de buscar as informações todas, de também disseminar, né, o tema, levar aí, como a gente está fazendo aqui, esse tema, né, um pouco mais para as pessoas ficarem atentas e começarem a se acostumar com ele, então a gente tem esse primeiro momento de conhecer mais e um segundo momento de organizar tudo isso para num terceiro momento a gente poder atuar com intervenções mesmo, né? Ir lá com os trabalhadores e olha, quais são as necessidades de vocês aqui para que a atuação seja mais efetiva, quais são as necessidades de vocês em relação à compreensão, talvez, dos pares, das pessoas que trabalham juntos, sobre as necessidades dessa pessoa que já tem um diagnóstico e é trabalhador ali. Mas uma coisa que é importante também é que não dá para a gente falar do autismo e só olhar para esse autismo, que aí eu não entrei nisso, mas que é um autismo nível 1, né? Dessas pessoas que estão
trabalhando, que estão já conseguindo se adaptar. A gente vai olhar o autismo como um todo, né? E aí buscar levar essa compreensão, pensando nele como um todo, tanto para que a atuação junto às pessoas que cheguem e apresentem o transtorno, ela seja mais consciente, ela realmente aconteça de uma forma que as pessoas saibam quais são as necessidades daquela família, daquela pessoa que está chegando, como também acolher, como a gente falou aqui no início, né? Esses estudantes da saúde, que vão ser futuros profissionais, entender dentro da universidade o que que eles precisam, o que que os professores universitários também precisam para recebê-los, né? Porque Uhum. a gente é formado cada um em uma área bem específica, bem do seu fazer, né? E aí, com essa chegada, a inclusão vem acontecendo cada vez mais, com essa chegada, muitas vezes o professor nem sabe como lidar ou quais seriam as necessidades, né? Então, ajudar esse professor universitário aí da área da saúde a lidar também com essa chegada e como é que a gente pode melhorar esse estar, né? Ter o acesso à universidade é muito importante. A gente está lutando por ele, já tem bastante. Sim. Mas a permanência com qualidade, essa Sim. E já que você entrou nesse assunto do acesso, vou trazer alguns números aqui. Segundo o Censo Escolar de 2023, 636 mil alunos tinham autismo no Brasil. Em apenas um ano, o número de matrículas de pessoas com TEA, né, que é como a gente chama o transtorno do espectro autismo também, passou de 429 mil em 2022 para 636 mil em 2023. Então, deu um aumento aí de quase 50%. Então, como a gente pode avaliar esses números? É uma maior inclusão? É um maior diagnóstico? O que está acontecendo? Eu acredito, essa é uma pergunta, né, que a gente se faz, a sociedade em si, né, que tem visto falar mais e fala, puxa, será que é uma epidemia, né? O que está acontecendo? Então, é alguma coisa que a gente tem visto como fruto de alguns aspectos, né? O primeiro é que a gente tem um manual diagnóstico, que é o DSM, que eu gosto de falar sobre o manual diagnóstico, as pessoas entenderem que a gente tem um manual médico onde a gente tem a descrição dos sintomas de todas as possibilidades aí de alterações, né? Transtornos mentais, em específico, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente tem os sintomas todos ali compilados e qual seria, então, a nomenclatura que a gente daria para aquele conjunto de sintomas. Seguir o manual é importante para que todo mundo fale a mesma língua, né? Para que um profissional de um país, de outro país, as universidades, todo mundo esteja falando a mesma língua. Então, a gente segue esse manual diagnóstico. E ele vem se transformando com os ganhos científicos, ele vai se remodelando. O último é de 2013, depois a gente tem uma atualização, mas que não alterou tanto em relação ao TEA. E o que acontece nesse último manual diagnóstico? Ele abarcou alguns diagnósticos que tinham outras denominações. Então, a gente tinha antes o transtorno de Asperger, o global do desenvolvimento, a gente tinha outros que hoje estão sob o mesmo guarda-chuva de transtorno do espectro do autismo, né? Então, só isso já faz um aumento aí, talvez, nesse diagnóstico. Mas, além disso, a gente tem esse refinamento dos instrumentos que os profissionais vêm usando, né? E profissionais cada vez mais bem treinados. Então, a gente consegue fazer diagnósticos mais precisos, e aí aumenta esse número de diagnósticos, sem contar que os familiares, por ser um transtorno que muitas vezes tem esse antecedente genético, hereditário, os familiares participando desse processo de diagnóstico do filho, do irmão, né, acabam, poxa, peraí, eu vou também me submeter a uma avaliação, porque eu percebo em mim algumas das características. Com isso também a gente acaba, ou percebo no irmão mais velho, percebo no irmão mais novo, a gente também acaba tendo uma ampliação. Então, eu acho que, assim, esse aumento, ele vem, sim, por conta da gente ter aberto as portas e estar tá buscando que a inclusão realmente aconteça, as pessoas não fiquem escondidas em casa, as pessoas não fiquem, né, em lugares separados, que elas venham para a escola, mas também porque o diagnóstico ele aumentou em número por conta desse refinamento aí, e também porque a gente tem
outros, né, quadros que hoje têm o nome de TEA, estão dentro desse mesmo guarda-chuva. Tá. E já que a gente está falando desse guarda-chuva, para o pessoal que está assistindo entender, e também já que a gente está falando dessa inserção no mercado de trabalho, no ambiente escolar e universitário, quais seriam essas características principais que definem o autismo hoje, né, de acordo até com essas modificações que ocorreram, e como essas características ajudam, às vezes são barreiras para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, no ambiente universitário, no ambiente escolar, e aí, por isso que seria importante também todo esse preparo das pessoas para atender esse público específico. Então, eu fiz algumas perguntas juntas, né? As características, se elas são barreiras ou podem ajudar, e como que é importante as pessoas estarem preparadas para esse público também que está sendo mais diagnosticado. Então, a gente tem a definição hoje, principalmente, de uma forma bastante em dois domínios. Então, o primeiro domínio é o domínio dos prejuízos, da dificuldade que a pessoa vai ter na interação social e na comunicação social. Um outro domínio são os padrões restritos, padrões repetitivos de comportamentos, de atividades, de interesses. Então, crianças que têm padrões repetitivos, né, que sempre gostam da mesma coisa, que têm padrões que são restritos, ou comportamentos aí repetitivos, né? E também essa dificuldade na interação social e da comunicação social. Vejam, são dois grandes só que cada pessoa vai ser uma e única, né? Ela pode ter uma dificuldade bastante grande em um desses domínios e não ter tanto no outro. Ela pode ter uma dificuldade mediana nos dois. Ela pode ter uma dificuldade leve nos dois, né? Em relação às suas adaptações. Como é que ela se adapta? Ela tem essa dificuldade, esse prejuízo, mas ela tem um repertório para se adaptar. Aí esse repertório vem da família, esse repertório vem da escola, esse repertório vem de outros lugares que ela frequenta, se foi descoberto cedo, se ela já teve intervenção. Então, veja, é única pessoa, porque ela vem de um lugar único, apesar de ser todo mundo com o mesmo diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, porque tem alteração nesses dois domínios. Como vai ser essa alteração e como é que essa pessoa vai lidar com eles, a gente vai ter que conhecer cada uma delas. Além disso, a gente tem muitos quadro que vem com comorbidades. E aí, o que são as comorbidades? São outros transtornos, outras alterações que são muito comuns de virem associadas. Por exemplo, a deficiência intelectual é muito comum de vir associada, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de ansiedade, transtornos do sono, da alimentação, todos vão ter? Não. Uma pessoa pode ter T1, T2, T3, em vários níveis diferentes. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fala assim: eu preciso fazer um bom diagnóstico, e aí eu sei que para ter um bom diagnóstico eu preciso de uma equipe que tem aí vários profissionais, principalmente o médico, é ele que vai assinar no final, mas ele sozinho ele não tem tanta clareza, porque veja, são tantas comorbidades, algumas é o psicólogo que vai ter condição melhor de avaliar, outra é o fonoaudiólogo que tem condição melhor de avaliar. Outra é o terapeuta ocupacional, porque eles têm bastante, como comorbidade, muitas vezes, as alterações sensoriais. Né? Então, vocês já devem ter visto crianças que elas têm dificuldade em lugar barulhento, aí colocam até um fonezinho. Né? Então, a gente tem várias intercorrências em relação às questões sensoriais. E é o terapeuta ocupacional que estudou mais a fundo essa área. Então, quanto melhor a gente faz esse diagnóstico e conhece aquele ser humano único, a gente conhece as suas potencialidades, a gente conhece onde estão as suas dificuldades. E como todo humano, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem, né, as suas facilidades. A gente vai favorecer as facilidades e buscar alternativas, adaptações para as dificuldades. E aí sim, aquela pessoa pode ter uma independência, né? Pode buscar os seus caminhos. Então, a gente, acho que aí na sua pergunta tem um fundo, assim, né? A gente tomar muito cuidado, né? Para a gente não decidir antes o que que a pessoa pode ou não ser, fazer, como que ela pode atuar no mundo, né? Cada um é um, e a gente precisa entender aquele ser único, não olhar a ETEA, pronto, então essa pessoa Uhum. pode, essa
pessoa não pode, né, fazer alguma coisa. Que seria um capacitismo que a gente luta tanto contra hoje, né? Capacitismo é essa definição de antemão, como se as pessoas tivessem, a partir do rótulo, né, ou decisões já nesse rótulo. E isso não existe, né? Que venha um bom diagnóstico para a gente ajudar, né? Para a gente poder buscar aí alternativas para que essa pessoa se adapte e seja o mais feliz possível, né? Sim. E olha, bastante trabalho aí para vocês. Então, para a gente ir terminando a nossa conversa, poderia falar um pouquinho quais os avanços vocês esperam conseguir aqui em Bauru com o trabalho do grupo e deixar aí um recado para quem está assistindo, se tem como, se alguém se interessar, pode acompanhar o grupo Trabalhadoras e Futuras Trabalhadoras e o Autismo aqui em Bauru. Então, como que está esse cenário aqui na cidade? Olha, então a gente está nesse momento de busca de informações, né, para entender um pouco mais. Então, a gente vai fazer uma busca com professores universitários da área da saúde para entender as necessidades deles. Então, o que a gente espera a partir, além de conhecer esse perfil e essas necessidades, que já é alguma coisa que a gente traz, é poder intervir, né, poder buscar uma melhora para esses professores, que uma vez que eles tenham essa melhora, a gente acredita que a gente vai ter um impacto na recepção. A mesma coisa lá no SUS, né? A mesma coisa também nos espaços de saúde, né? A gente espera poder ter esse impacto favorecendo, estando junto com eles, buscando quais são as necessidades deles de compreensão, de aprofundamento, de como lidar com determinados quadros que são diferentes de outros. Então, a gente espera realmente, além de mapear as necessidades, poder, a partir daí, da análise desses dados, poder vivenciar, né, algumas estratégias que, além de disseminar o tema, a gente também consiga transformar, né, esse tema, esses espaços, para espaços mais inclusivos, mas também para espaços que os profissionais estejam satisfeitos de trabalharem ali, né? Tanto aqueles que têm o transtorno, quanto os que não têm, né? Então, é nesse sentido. E para quem quiser acompanhar, nós temos tanto um Instagram, né, um perfil, que é do grupo geral, esses que eu falei lá no começo, que tem os 5 grupos, todas as informações, que é o Pet Saúde Bauru, quanto o específico do nosso grupo, que é almatea.petsaúde. Então tá aí a dica para quem quiser saber mais um pouquinho sobre esse grupo, tem os perfis no Instagram. E obrigada então, professora Aline Costa, falando do grupo Trabalhadoras e Futuras Trabalhadoras e o Autismo. E obrigada a você também que acompanhou o nosso Espaço Aberto na TV e Rádio Câmara Bauru.